E aí, vocês estão bem? Bom dia. E aí, professor? Tudo vai ser Beleza. demais. Show, né? Eu vou. Hoje a aula é sobre dosimetria da pena. É uma aula que a gente vai usar o PowerPoint bastante, que é bastante conteúdo. Vamos com calma. Depois que terminar a aula, eu vou mandar no grupo o espelho da prova, que é as respostas desejadas. E à tarde eu vou corrigir e lançar as notas. Tá ok? Aí, com base no espelho da prova, quem tiver alguma dúvida, e hoje entre em contato comigo, mas tá bem claro as respostas lá, mas qualquer coisa, manda um WhatsApp para mim. Eu vou compartilhar a tela, não vou ficar enxergando o chat, tá? E vamos falar sobre esse assunto, dosimetria da pena. Então, antes de mostrar o PowerPoint, só abrir com vocês aqui esse ponto aqui do nosso Código Penal. Ó. Esse é um ponto importante sobre o assunto, que envolve aplicação ou dosimetria da pena, cálculo de pena base, cálculo de agravantes. Olha o tanto que tem aqui, ó, que agravam uma pena. Atenuantes, olha o tanto que tem de atenuantes que atenuam uma pena. Então, são várias circunstâncias que são levadas em consideração naquele caso concreto para chegar a uma pena. Então, a gente parte dessa noção. Vamos lá. Qualquer pedido de palavra, liga o áudio, fale. Estou com a tela cheia aqui sobre dosimetria da pena, fixação da pena, o cálculo da pena, todos esses nomes são válidos. Como eu disse, é uma matéria que envolve a leitura dos artigos do Código Penal e alguns comentários que eu faço em cima. Então, vamos lá. Então, o Código Penal, em seus artigos 59 a 76, elenca detalhadamente o procedimento que o juiz deve seguir para a aplicação da pena a um condenado. Para que serve esse procedimento? Para individualizar a pena. Né? A pena é princípio relacionado à pena, que a gente estudou, a sua individualização. Mesmo no caso de concurso de pessoas, tem que ter a pena individualizada de cada um dos envolvidos. A gente já aprendeu e compreendeu isso, de que as penas no direito penal, nas leis penais, no Código Penal, são previstas em um patamar mínimo ou máximo, e máximo, a pena privativa de liberdade, de 5 a 15, por exemplo. Então, como o juiz encontra a pena final? Essa que é a tarefa de hoje, né? Adote-se o que a gente chama de um critério trifásico, porque tem 3 fases para fixar a pena. Isso que a gente vai perceber. Então, como o juiz caminha nesse limite mínimo e máximo? Um cuidado que a gente tem que ter: as qualificadoras e as elementares. Existem alguns crimes que têm as suas próprias qualificadoras. O que são qualificadoras? São circunstâncias que servirão para aumentar o limite mínimo e máximo de determinada conduta criminosa. Por exemplo, existe o homicídio simples e o homicídio qualificado, que vocês veem na TV lá, triplamente qualificado. Então, se a qualificadora do homicídio é por motivo torpe, a gente vai aprender o que é um motivo torpe hoje, motivo fútil, eu não posso utilizar uma circunstância agravante que está prevista aqui de modo geral para todos os crimes, que é a circunstância agravante por motivo fútil. Porque ela já é qualificadora do homicídio. Eu utilizar a mesma circunstância
para agravar a pena do cara e a mesma circunstância já ter sido utilizado para tratar o crime dele como qualificado, é o que a doutrina, a jurisprudência, já ouviram comigo esse nome, chama de bis in idem, estar punindo a pessoa duas vezes. Então, uma mesma condição só deve ser avaliada na fixação da pena uma vez. Mesma coisa é elementar. Elementar representa o núcleo central daquele crime. Se já é elementar, já é necessário para aquele crime que as pessoas ajam em conjunto, por exemplo, associação criminosa, tem que ter mais de uma pessoa, associação para o tráfico, tem que ter, já é a própria condição daquele crime, ter mais de uma pessoa. Não posso, durante a fixação da pena, punir eles mais por terem agido em concurso de mais de uma pessoa. Já estão sendo punidos pela própria previsão legal naquele crime. Já é a natureza do crime ser feito em mais de uma pessoa. Então, essa é a ideia do bis in idem. Vale para todo crime essa ideia? Não, quando a gente identificar isso. Qualificadoras, qualificado por motivo torpe ou pão. Então, o juiz vai avaliar o homicídio sob esse ponto de vista. Então, na hora de fixar a pena, tem que ter cuidado para não punir o sujeito duas vezes. Tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ter antes da gente começar a estudar as fases. Esse daqui é um slide lá do livro do Rogério Sanches, que traz um panorama para a gente das três fases. Né? Na primeira fase, fixa a pena base, que são as circunstâncias judiciais, que eu já comentei tanto, hoje a gente vai conceituar cada uma delas, no artigo 59. Na segunda fase, a pena intermediária, onde se leva em consideração as agravantes e atenuantes. E na terceira fase, a pena definitiva, onde se leva em consideração as causas de aumento e causas de diminuição de pena. Quem faz esse cálculo, gente? O juiz sentenciante. Depois que ele julga procedente a pretensão punitiva, ele percebe que há autoria e materialidade contra aquele sujeito, ele escreve assim na sentença: vamos, portanto, à fase de aplicação da pena. E começa a avaliar cada uma dessas fases, começando com a pena base, a primeira fase. Né? Então, o juiz, para fixar essa pena base, ele avalia cada uma das circunstâncias do artigo 59. Importante. Lembrem aquilo que eu falei em uma aula, acredito que foi nessa turma, se não foi, falo agora. O cálculo, professor, a pena é de 5 a 15. O juiz começa o cálculo dele, a avaliação dele do 10, que está no meio? Não. A análise da pena começa do mínimo. Então, a partir da pena base, do mínimo, de 5 anos. Tá? E ao término da análise da pena base, a pena tem que estar, essa pena inicial, né, da pena base, tem que estar nos limites previstos em abstrato pela lei. Ou seja, se a pena era de 5 e 15, tem que estar nesse intervalo. Eu falo isso porque lá na terceira fase a gente vai ver uma situação diferente. Então, a pena tem que estar em 5 anos, se não tiver nenhuma prejudicial a ele nessa primeira fase. Então, vai continuar em 5 anos. Então, cada uma das 8, são 8 circunstâncias, deve ser analisada e valorada individualmente, sendo proibidas referências genéricas. É direito do réu saber porque a sua pena base está acima do mínimo, né? Como eu disse, começa do mínimo. 5 anos. Por que o juiz colocou em 7, então? É meu direito saber. Da mesma forma que é o direito da acusação saber porque que, mesmo eles tendo alegado que existiam circunstâncias para aumentar a pena base, o juiz permaneceu ela no mínimo legal. A doutrina e a jurisprudência divergem. Isso daí é importante, isso é bem prático para quem está construindo uma sentença. Sorteia uma circunstância lá que é desfavorável ao réu, uma circunstância judicial. Como que ocorre esse aumento a título de cálculo? A doutrina entende que a cada circunstância desfavorável aumenta 1/8 da pena. A jurisprudência já entende que o aumento é de 1/6. Então, se tiver 3 circunstâncias, faz esse aumento 3 vezes, e por aí vai. Um cálculo que já é aí já mais profundo, se a gente fosse parar para ver como que isso calcula. Quem sabe aí, quem for para esse caminho de concurso para juiz, aí sim vai ter que ter
a dinâmica desse cálculo na mente. Então, vamos ver. Quando eu abro, então, lá o artigo 59, rapidão aqui mostrando para vocês, então, quando eu abro lá o artigo 59, estão lá elencadas essas circunstâncias, ó. O juiz atendendo a culpabilidade, vou colocar aqui no chat. O juiz atendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, aqui tem o que ele estabelece com base nessas circunstâncias judiciais. A gente já viu que ela influencia no regime inicial, a gente já viu que ela influencia na substituição da pena por outra espécie de pena, e ela também é utilizada para a fixação da pena, que é a ideia aqui da pena base. Então, vamos falar de cada uma dessas circunstâncias, o que a doutrina entende, vamos falar o que a doutrina entende que significa cada uma dessas circunstâncias. Primeira é a culpabilidade. O que significa culpabilidade como circunstância judicial? Grau de censurabilidade do ato. Não há como se negar que merece pena maior os crimes de natureza dolosa, naqueles a qual o sujeito realmente previu o resultado e agiu no intuito de alcançar aquele resultado. Difere um pouco de outra conduta dolosa, que é aquele dolo eventual, onde o sujeito assume o risco. Vai ser punido? Vai. Mas ele assumiu o risco. Aquela ideia que a gente estudou no ano passado, no semestre passado, de que o dolo direto é aquele que o sujeito realmente quer o resultado. No dolo eventual, ele assume o risco. Então, quem não queria o resultado, mas assumiu o risco, tem uma culpabilidade menor. Então, é a grau de censurabilidade do ato. Daí deve ser avaliado pelo juiz a culpabilidade naquele caso concreto, para alcançar a pena base. Uma outra circunstância envolvendo a culpabilidade que vai ser aferida pelo juiz é se o crime é premeditado. Há provas que o sujeito premeditou aquele crime. Autoriza que a pena base seja aumentada, seja majorada. Antecedentes, também inserido como circunstância que pode elevar a pena base. O que são antecedentes aqui, a título de circunstância judicial? Admite-se como maus antecedentes condenações definitivas que não se caracterizem como reincidência, ou seja, as previstas no artigo 64, inciso 2 do Código Penal. Vamos dar uma olhada lá? Mas o interessante é o seguinte, como eu disse, ninguém pode ter uma pena gravada duas vezes pela mesma condição. Então, uma coisa é quem tem maus antecedentes, outra coisa é quem é reincidente. Reincidente é aquele que, com já condenação transitada e julgada, vou falar da reincidência daqui a pouco, e que volta a delinquir. Mas tem como aquela pessoa ser tratada como maus antecedentes, ter maus antecedentes, sem se enquadrar na ideia de reincidente naquele momento. Quando? Vamos olhar, artigo 64, inciso 2 do Código Penal. Olha aqui. Para efeitos de reincidência. Inciso 1 e 2. Deixa eu ver se eu só coloquei o 2. Incisos 1 e 2, ficou faltando 1. Para efeitos de reincidência. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova de suspensão e o livramento condicional, temas ainda não estudados, se não ocorrer a revogação. 2. Não se consideram, para fins de reincidência, os crimes militares próprios e os políticos. Então, o que quer dizer? Vou voltar aqui para explicar. O que quero dizer? Se eu pratiquei uma condenação, tive uma condenação transitada e julgada hoje, mas passou-se mais de 5 anos e eu voltei a delinquir, esse intervalo de 5 anos faz com que eu readquira, tenha de volta a minha primariedade.
A doutrina chama isso de primariedade técnica. Então, eu não vou poder ser enquadrado como um reincidente. A reincidência, na segunda fase, agrava a pena do sujeito. Eu não vou poder ser enquadrado como reincidente, mas eu vou poder ser enquadrado como uma pessoa que tem maus antecedentes, em razão desse meu histórico acima de 5 anos. Outra coisa que também caracteriza maus antecedentes. Acabei de dizer aí que não se configura maus reincidentes se o meu crime anterior foi um crime militar. Não se configura reincidência, perdão, se o meu crime anterior foi um crime militar. É o que diz a lei, mas configura maus antecedentes. Crime político, que é o que a doutrina entende como crimes que envolvam o da Lei da Segurança Nacional. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada na Lei de Segurança Nacional. Pratiquei um crime anterior político, pratiquei outro, sou reincidente? Não. Mas eu tenho maus antecedentes. Então, a ideia é essa, pegar situações que não se encaixam na reincidência, mas são situações claras. Uma observação que tem que ser feita é relacionada à presunção de inocência. Aqui, mesmo que não se encaixe em reincidência, a gente está trabalhando com situações transitadas em julgado. Porque inquéritos policiais ou ações penais em andamento não podem ser caracterizados como maus antecedentes em virtude do princípio da presunção de inocência. Então, a ideia é essa da análise das antecedentes. Professor, se for primário, cara, total primário, ixi, aí tranquilo, ele nem aqui vai ter maus antecedentes, vai ter bons, como também lá não vai ser considerado um reincidente na segunda fase. Conduta social, o que vem a ser essa circunstância judicial? Trata-se do comportamento do réu no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência com os outros. Quando que o juiz vai ter esses elementos a respeito da conduta social? Na fase do interrogatório, logo no começo, no primeiro momento, o juiz faz algumas perguntas da vida pregressa do sujeito. Confesso que, sinceramente, já fiz essa crítica em relação à conduta social e à personalidade. Não vejo aqui, pensando no direito processual, num processo como o que vale é aquilo que está dentro do processo, não vejo, não, o réu falando, não, sou meio obrigado com a minha família lá, então vamos aumentar a pena base dele. Eu acho isso um absurdo. Então, eu acredito, sinceramente, que essa conduta social poucas vezes leva a uma exasperação da pena, considerando uma análise bem subjetiva que ela envolve. Personalidade, essa piorou. Personalidade é o retrato psíquico do agente. Se a gente fala em personalidade, a gente leva a compreensão que a gente está tratando do psíquico e aquele julgador, aquele juiz não tem capacidade técnica para aferir isso. Somente profissionais da saúde têm essa capacidade. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar caracterizado aqui o que a gente chama de direito penal do autor, porque o que vale é o direito penal do fato. Ninguém pode ser punido pelo que mas sim pelo que ela faz. Então, essa ideia do retrato psíquico, a gente está levando em consideração que o cara aqui já foi condenado e o juiz já está querendo encontrar a pena dele. Mas, professor, porque se ele tiver uma anomalia psíquica, mas se ele tiver uma anomalia psíquica, o juiz não vai condenar ele a uma pena, vai ser uma medida de segurança. Então, tem que tomar um cuidado aqui nessa ideia da personalidade para o juiz não cometer algo totalmente subjetivo na sua valoração negativa. Tem vários juízes na sua sentença que já deixam padronizados assim. Quanto à personalidade do acusado, esta não se aplica ao caso, virtude que é uma circunstância que afere um aspecto subjetivo. Então, ela meio que já caiu em desuso, porque o juiz pode usar isso contra ele se for aferir negativamente. Professor, mas o cara é um delinquente, praticou um crime horrível, então ele tem uma personalidade horrível, mas dá para você agravar a pena dele em outra circunstância, como a gente vai ver. Motivos dos crimes. Os motivos são as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal. O porquê ele cometeu a infração. Ele praticou um crime por vingança, por um motivo egoístico. Só tomar cuidado, né? Logicamente que motivos como esse, vingança e motivos egoísticos, são
motivos que devem levar a uma exasperação ao aumento da pena. Só tomar cuidado se essa motivação for enquadrada como qualificadora, como causa de aumento de diminuição de pena, como agravante ou atenuante, você vai ter que desconsiderar ela como circunstância judicial para agravar ou atenuar lá na frente. Então, assim, por que desconsidera ela para agravar e atenuar ou aumentar lá na frente? É como se a gente estivesse trabalhando com uma ideia de uma escada. Se lá na frente, que é mais, poderá ser agravado ou atenuado, deixa de considerar agora para considerar lá. O exemplo, dano qualificado por motivo egoístico. O crime de dano já vai ter a pena dele maior por ser motivo egoístico. Se você abre aí no Código Penal, você vai ver isso, dano qualificado por motivo egoístico. Se o juiz motivar, aumentar a pena base do cara por ele ter agido por uma questão egoística, for egoísta, ele vai estar fazendo o que eu falei no começo da aula de hoje, que é o bis in idem. Ninguém pode punir duas pessoas pelo mesmo fato, pela mesma circunstância. Bis in idem. Não pode, então, não poderá utilizar o motivo egoísta para elevar a pena base. Aí vocês começam a perceber, e isso é um fato, que por tais razões das circunstâncias judiciais, por muitas vezes serem englobadas ou contempladas por outras situações, por uma qualificadora, por uma causa de aumento, diminuição, a maioria dos condenados tem essa pena base no patamar mínimo. A maioria nessa primeira fase passa tranquilo. O caldo começa a engrossar a partir da segunda fase. Circunstâncias do crime. Refere-se o dispositivo a maior ou menor gravidade em razão do modus operandi. Como que foi a execução daquele crime? Isso daqui pode levar, sim, uma elevação da pena. Quais instrumentos que ele utilizou? Qual foi o tempo de duração, a forma de abordagem, como ele se comportou em relação à vítima? Qual foi o local da infração? O local da infração foi um local ermo, no qual essa pessoa matou o sujeito, mas não foi uma simples morte. Ficou diagnosticado, naquele caso, que ela matou ele aos poucos, utilizando de ferramentas, não foi um simples tiro, não. Utilizou-se de ferramentas onde foi cortando aos poucos a vítima. Puxa vida. Circunstâncias pesadas desse crime autorizam o aumento da pena base daquele crime. Exemplo, não se pode aplicar a mesma pena para um roubo em que a vítima ficou à mercê do assaltante por 30 segundos e um roubo que a família inteira ficou na residência por horas sob a mão dominada pelos criminosos com armas apontadas. Então, circunstâncias mais graves desse crime. Também merece uma pena, reprimenda é sinônimo de pena, tá? Um acusado que humilha ou maltrata desnecessariamente a vítima durante a prática do crime. E consequências do crime? Então, circunstâncias relacionam ao modus operandi, como foi operado. As consequências é o resultado. Qual foi a lesão causada ao bem jurídico? Quais foram as sequelas deixadas na vítima? A vítima nunca mais foi mesmo. A gente pode pensar muito isso em crimes contra a dignidade sexual. A vítima precisa de tratamento psiquiátrico depois daquela situação. O prejuízo nos crimes contra o patrimônio foi enorme. A gente coloca o exemplo que a doutrina traz, a pessoa sabia a mãe era mãe... A mãe que cuidava das crianças iria deixar crianças órfãs e mesmo assim matou. Consequências que podem levar a aumento da pena base do delito. E a lei coloca ainda que em determinadas situações o comportamento da vítima também pode ser avaliado no que tange a pena base. Se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira influenciou em seu prejuízo a prática da infração penal, a pena base vai ser considerada, mas aqui, é isso que vocês têm que tomar cuidado, não é para aumentá-la, mas para permanecer no mesmo.
Então, isso aqui é o comportamento da vítima, é uma circunstância que a defesa tem que trabalhar, né? A vítima, de alguma forma, influenciou para a prática do resultado criminoso, então a pena base vai continuar, no mínimo. Exemplo, João conduzia em alta velocidade seu veículo automotor, atropelou e matou Antônio, que atravessava a pista fora da faixa de pedestres. João vai responder pelo crime de homicídio culposo, estava em alta velocidade, mas, em razão de Antônio ter sido descuidado e ter atravessado fora da faixa de pedestre, isso vai ser levado em consideração na pena base em favor do homicida aqui, em favor de João. Por enquanto, gente, tranquilo? Tem alguém que tem alguma curiosidade, alguma dúvida? Essa foi a primeira fase da dosimetria da pena, o cálculo da pena base. Tranquilo, né? É bem técnico, é um cálculo, é o juiz avaliando cada uma dessas situações, se adentra aquele caso concreto. Juntei no CIGA umas alegações finais, onde a gente tenta trabalhar a defesa em cima de cada uma dessas fases, sempre pensando na menor pena possível para o réu. Encontrou a pena base, fixou a pena base, estou trabalhando com um crime de 5 a 15. O juiz fez a análise e fixou a pena base em 5 anos. Agora vem a segunda fase. Avaliar se naquele caso tem circunstâncias agravantes e atenuantes. Vamos lá. As agravantes, elas estão descritas nos artigos 61 e 62, enquanto as atenuantes estão nos artigos 65 e 66. A gente chama elas de genéricas porque elas estão na parte geral do Código Penal e podem ser aplicadas a qualquer tipo de crime. Quando o montante aqui de agravar e reduzir a pena é a critério do juiz, não tem nada pré-fixado de forma legal. Mas aqui também existe a compreensão, e aqui é mais unânime, de que o aumento ou diminuição aqui agrava e atenua em 1/6. Esse seria o patamar. Apesar de não haver previsão expressa nesse sentido, pacificou-se entendimentos, daqui é interessante, que o reconhecimento de agravantes genéricas, a pena não pode superar o máximo, bem como, no caso de atenuantes, abaixar além do mínimo. Então, se eu estou com a pena de 5 a 15 anos, a pena base foi 5 anos. Se a única coisa que tiver nessa segunda fase for uma atenuante de confissão, como que vai romper esse mínimo de 5 anos? Na segunda fase, não vai. Então, na prática, Joacir, mesmo ele estando confessado, isso não vai ajudar na pena dele? Se não tiver nada além disso, não. Vai continuar em 5 anos. Verifico no presente caso a atenuante de confissão, todavia, em razão de não ser permitido que rompa o mínimo legal, permanece a pena em 5 anos. Então, não tem como romper o mínimo. Tem até a súmula do STJ nesse sentido, a súmula 231. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. É interessante. Vamos falar de cada uma, então, das circunstâncias. Algumas observações dela, algumas já foram estudadas, a gente vai tentando recordar. Circunstâncias agravantes, começando por ela. A mais famosa dela é a reincidência. Reincidência aplica-se na segunda fase da dosimetria da pena. A gente vai ler o artigo 63, que conceitua para a gente o que é reincidência. Vou copiar lá no chat. Verifica essa reincidência quando o agente cometeu um novo crime depois de transitar a julgada a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então, a gente consegue, com base nesse dispositivo, elencar quais são os requisitos para que uma pessoa possa ser considerada reincidente. A prática de um crime anterior, que este crime anterior tenha uma sentença transitada e julgada, e a prática de um novo crime, depois de transitar e julgada a sentença condenatória
do anterior. Isso é interessante. Já vi algumas questõezinhas assim, ó, eu pratiquei um novo crime, mas o primeiro ainda estava sendo processado. Então, eu não sou reincidente, considerando que não houve o trânsito em julgado anterior. Lembrem da presunção de inocência para trabalhar com essa ideia. Lembrem da presunção de inocência. O agravo na pena envolvendo a reincidência caminha nesse sentido. É a mais famosa das circunstâncias agravantes. É a circunstância do sujeito ser reincidente. Joacir, como que isso fica diagnosticado no processo? Nossa, durante o processo já é solicitado a folha de antecedentes criminais do sujeito. Aí é avaliado se vai ser reincidente, se é um crime antigo que já passou de 5 anos e vai ser maus antecedentes, e por aí vai. A prova da reincidência, como eu falei, é uma certidão judicial, onde mostra-se a condenação transitada e julgada. Não basta o sujeito ter falado na hora do interrogatório: ah, excelência, realmente eu já pratiquei um crime em 2017, lá na comarca de Santo Antônio de Leverger. Tem que ter nos autos a certidão demonstrando esta condenação. Eu ter confessado que já tive uma condenação anterior não é prova necessária para a incidência. Tem que estar isso documentado nos autos. Alguns juízes incorrem no erro de reconhecer uma única condenação anterior do acusado como maus antecedentes e como agravante genérica de reincidente. Eu já acabei de explicar isso. Não pode. Não pode ser ao mesmo tempo as duas coisas. É bis in idem. Se o acusado é reincidente, aplica-se a reincidência. Maus antecedentes vai ser naquele cenário que eu falei para vocês, de situações que não se encaixam na reincidência, como a passagem do tempo de 5 anos. Próxima circunstância que agrava a pena: ter praticado o crime por motivo fútil. O que é um motivo fútil, gente? A doutrina entende que é um motivo insignificante, gritantemente desproporcional. Porque marido, como por exemplo, o marido que agride a esposa porque ela se atrasou para chegar em casa. Ou o cliente que agride o garçom porque este disse que o bar iria fechar. Eu vi dia desse, por causa do final de campeonato de futebol, o marido matou, agrediu a esposa. Motivo fútil. Agrava a pena. O que é um motivo torpe? Quando a razão do delito for algo repugnante, vil. Vil no sentido assim de, nossa, causa nojo até, de tão horripilante que é isso, tão repugnante que é isso. É algo que é repudiado moral e socialmente. Pô, matei alguém da minha família considerando que eu era o único herdeiro e queria receber a herança. A gente percebe, logicamente, que o motivo fútil e torpe, né, costumam caminhar juntos, digamos assim. Mas é legal a gente ter uma noçãozinha, assim, da diferença de um para outro. Eu gosto dessa parte aqui de algo ser repudiado moral e socialmente. Outra agravante: se o crime é cometido para facilitar ou assegurar a execução de outro crime. A gente estudou isso quando falou de conexão, ano passado, em direito processual penal. O primeiro delito efetivamente tinha como finalidade a prática do segundo crime. Furtar uma arma para que meu irmão praticasse um assalto. A agravante, considerando que eu sabia, meu intuito era facilitar um outro crime, incidirá nessa pena de furto. Também agrava a pena ter o agente cometido o delito para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. 3 circunstâncias aqui que agravam a pena, 3 agravantes, aqui também já estudado em processo penal 1, que a gente chamou de conexão consequencial lá na época. Então, o sujeito primeiro comete um delito, em seguida um outro, para fim de assegurar a vantagem do inicial. Na época, se eu não me engano, nós temos o seguinte exemplo: vocês furtam o banco, o sujeito furta o banco, rouba o banco, e depois mata seu comparsa para ficar com todo o dinheiro. Esse foi o exemplo que eu citei. Então, isso daqui também é uma hipótese que agrava a pena quando ficar diagnosticado no caso. Percebam, gente, isso é um fato. São várias as hipóteses, eu falo um pouco de cada, mas é importante que, de fato, aqui a gente compreenda, primeiro, que vocês não vão gravar todas, é impossível isso, né? E segundo, que vocês, quando estiverem atuando na prática, vai ter lá o seu código para poder olhar
e verificar qual se encaixa ou não. Mas é nosso dever aqui ir passeando por todos, e assim a gente vai fazer. Se o crime é cometido à traição, de emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Traição envolve prévia confiança que a vítima depositava no agente. Se isso ficar diagnosticado nos autos, o réu vai ter a pena agravada. Emboscada é tocaia, né? O cara ficou escondido para cometer o delito. Dissimulação é utilizar de artifícios, de modos fraudulentos para se aproximar da vítima e cometer a infração, agrava a pena. Ok? Então, essas são hipóteses na qual também agrava a pena. Se o crime é praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. Então, a doutrina aqui também conceitua o que é veneno, uma substância de natureza química ou psicológica que, introduzida no organismo da vítima, pode causar mortes ou lesões. Tá? Tomar cuidado que o emprego de veneno também é qualificadora no homicídio, então aplica-se aqui a qualificadora, sob pena de bis in idem. Então, acaba sendo, considerando que o veneno, o intuito é levar à morte da pessoa, é bem comum ela ser contemplada na qualificadora. Uma hipótese que seria contemplada como agravante seria se resultasse apenas numa lesão corporal. Eu acho difícil você conseguir dosar para chegar no máximo uma lesão corporal. Eu penso com, no mínimo, uma lesão corporal. Penso que o que ficaria diagnosticado se a pessoa não morresse seria uma tentativa de homicídio. Mas, fogo. Cuidado, o fogo não pode ser indumentar, o próprio crime de incêndio existe, e também não pode ser uma qualificadora no crime de dano. Então, se for o caso de fogo envolvendo o crime de lesão corporal, o uso de fogo também agrava a pena. Explosivo. Exemplo, utilização de rojão ou arremesso de bomba de fabricação caseira contra torcedor rival. Lesões corporais. Agrava a pena. Tortura e outros meios cruéis. São aqueles que provocam grave sofrimento físico ou mental na vítima. Agrava a pena. Se for o próprio crime de tortura, aí a gente não pode, considerando a ideia de bis in idem. Meio insidioso. É o emprego de fraude, de armadilha para que o crime seja cometido de tal forma que a vítima não perceba que está sendo atingida. Perigo comum. É aquele resultante de conduta que expõe a risco a vida ou patrimônio de número elevado e indeterminado de pessoas. Para o cara alcançar a prática criminosa, ele colocou todo mundo em perigo. Então, também agrava a pena. Se o crime é praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, isso daqui é um caso bem interessante na qual poderá ocorrer o agravamento da pena. Isso daqui surge em razão da insensibilidade moral do agente que pratica contra um familiar, né? Aqui, olha que interessante isso, por mais que a gente saiba o tratamento que é dado aos casos de união estável, sob pena de fazer uma analogia em prejuízo do réu, entende-se que se não forem casados, forem em união estável, não abraça, não contempla a figura do companheiro ou da companheira, por causa da palavra cônjuge. Interessante isso. Se o delito é cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo seu agente de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, são situações que também agravam a pena, falo sobre elas. O abuso de autoridade aqui, nessa hipótese, refere a um abuso relacionado a relações privadas, não envolvendo o servidor público. Então, autoridade de um tutor perante o tutelado, curador sobre o curatelado. Relações domésticas são as criadas por membros integrantes de uma família que não se enquadrem na hipótese anterior. Então, aqui seriam primos, tios, crime cometido por babá, patrão contra babá ou babá contra criança, está utilizando, aproveitando-se da relação doméstica, empregada doméstica contra os patrões. Coabitação, autor e vítima moram no mesmo teto, mas não têm uma relação
familiar, né? Dividem o mesmo teto de forma não transitória e a vítima está lá com uma pessoa passando uma temporada na sua residência e ela aproveita dessa situação para cometer um delito. É uma hipótese que também agrava a pena. E, quando se fala em crime que envolve violência contra a mulher, a gente sabe da existência da Lei Maria da Penha, então, por tal razão, acaba que a Lei Maria da Penha engloba, muitas vezes, esta agravante. Até como, por exemplo, no crime de lesão corporal, essa ideia de se utilizar da condição da mulher para a prática do crime já é uma consideração qualificadora que é utilizada na nossa legislação. Então, lembrando a ideia do bis in idem, que é sempre importante. Se o crime é praticado com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Aqui, a expressão abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, aqui sim envolve a questão de crime praticado por servidores públicos em geral. Tá? Exemplo, ofensas dirigidas pelo servidor público contra pessoa que pretendia alguma prestação de serviço, agrava a pena. E a parte final, que envolve ofício, ministério ou profissão, atividade de natureza privada, uma secretária, que envolve essa ideia de ofício, o ministério leva a ideia do padre, e a profissão leva a ideia do advogado, como sujeitos praticantes dessa conduta delituosa. Se o crime é praticado contra maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida, criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Aqui, o motivo da agravação da pena é a vulnerabilidade da vítima. Criança, segundo que a pessoa com menos de 12 anos. A ideia do enfermo tem que ser perceptível naquele caso que a pessoa, o réu, utilizou-se da enfermidade do sujeito para ter alguma vantagem na prática do delito. Tem que ter uma lógica entre a enfermidade e a conduta delituosa. E a ideia da mulher grávida, autoexplicativa, a sua condição também é levada em consideração para aumento da pena do réu. Se o ofendido está sob imediata proteção da autoridade, o dispositivo se refere à proteção direta e imediata de alguma autoridade, e não à situação genérica dos cidadãos que estão sob proteção do Estado, da polícia. Então, se alguma autoridade está protegendo um sujeito e o réu utiliza-se disso para praticar o delito, é demonstrada a sua audácia, que merece uma pena maior. Exemplo, um policial dá voz de prisão a um assaltante, ele está já algemado, sob a autoridade do policial, vem um popular e desfere socos contra ele, praticando lesão corporal. É crime de lesão corporal e tem a pena agravada em razão dessa hipótese aqui de estar sob imediata proteção da autoridade. Se o delito é cometido em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. Então, aqui o que é levado em consideração para aumento da pena é a insensibilidade do agente que aproveitou de algumas facilidades para a prática delituosa, seja uma situação coletiva ou particular, como diz a lei. Um exemplo seria uma prática de um crime durante um velório. Que insensibilidade. Se o agente comete o crime em estado de embriaguez pré-ordenada, lembro de ter explicado a embriaguez para vocês, e a pré-ordenada é aquela que o sujeito se embriagou para tomar coragem de praticar o crime. Terá a pena exasperada. Fui beber para praticar o crime para ficar corajoso. Então a sua pena vai ser agravada. Além do artigo 61, que traz esse monte de hipóteses, ainda tem o artigo 62, que traz umas agravantes para os crimes cometidos em concurso de pessoas. Vamos ver. Tem a pena agravada em concurso de pessoas o agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais. Gente, a lei pune de forma mais grave o responsável pelo unir os criminosos para a prática delituosa e também o responsável por ser o mentor intelectual do grupo, aquilo que a gente falou como autoria intelectual. Ele tem uma agravante, ser autor intelectual.
Agente que coaja ou induz ou treine a execução material do crime. Aqui lembra a ideia do partícipe, né? Aqui lembra a ideia do partícipe. É importante a gente ter a seguinte noção. Coação é um instituto estudado em Direito Penal 1, lá na culpabilidade. Na coação irresistível, somente o sujeito que foi o coator será responsável pela prática do crime. Será responsável pela prática do crime, considerando que ele usou alguém, né, o coagido para a prática delituosa. Aí não vai ser concurso de pessoas. Mas, se a coação for resistível, dava para a pessoa que foi coagida ter resistido, ter informado a polícia, ambos vão responder pela infração. Mas a pena de quem coagiu é maior, porque tem essa circunstância agravante. A ideia de induzir. Induzir, como a gente estudou, significa criar a ideia. Então, aquele partícipe que induz alguém à prática delituosa sofrerá esta agravante. Agente que instiga ou determina a cometer o crime, alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Instigar, como a gente também viu em relação ao partícipe, é reforçar uma ideia que já existia. Determinar a cometer um crime é mandar. Então, para que se aplique a agravante, é necessário que a conduta recaia sobre uma pessoa, essa de determinar, ó, que está sob a sua autoridade pública ou particular, ou sobre pessoa não punível, como um menor de idade. Então, essa é a ideia de punir-se essas pessoas que determinaram ou instigaram alguém a cometer um delito. Agente que executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Criminoso de aluguel. Pune-se nesse dispositivo o criminoso mercenário, que entra na empreitada visando o pagamento. Qual que é a diferença entre paga e promessa, gente? Paga, ele recebeu antes. Promessa ou recompensa, promessa de recompensa, melhor dizendo, é depois. Então, paga é antes, recompensa. Professor, quando recebeu metade antes e metade depois? É os dois, por isso que está ou aqui, não tem problema. É só vocês saberem aqui, utilizei isso daqui só para vocês saberem o que significa essa expressão paga, principalmente, que é uma expressão um pouco diferente do comum. Tranquilo, então, gente. Vimos todas as circunstâncias agravantes, são bastante, mas a gente tem que passear aqui por elas. Vamos falar agora das circunstâncias que atenuam a pena na segunda fase. Se o agente é menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 anos na data da sentença. Lembro da aula de prescrição, isso daqui é importante para prescrição e também é importante para atenuar a pena. Se o agente é menor de 21 anos, logicamente pensando no mínimo de 18, senão não se fala aqui em Código Penal, ou se o agente é maior de 70 anos na data da sentença. Também, isso é interessante, atenua a pena o desconhecimento da lei. Vou ler aqui para explicar para você. Alguém abriu o áudio? Pode falar. Acho que tem um áudio aberto aí. É só impressão minha. Estão me ouvindo bem ainda, né? Oi, oi. Alguém dá um feedback aí? Sim, professor. Beleza, obrigado. Sim, professor. Desconhecimento da lei atenua a pena. Joacir, aí todo mundo vai dizer que desconhece a lei. Então, vamos ver como que funciona isso. A incidência da circunstância atenuante, tem 2 julgados que eu cito aqui, para vocês compreenderem como não é simples a pessoa simplesmente dizer que desconhecia a lei. Então, tem um julgado do TJ de Minas Gerais, olha aí, TJMG, e um do TRF4. Olha o que diz. A incidência da circunstância atenuante não se justifica pela mera alegação de o agente possuir baixo grau de instrução. Roubei, estuprei,
fui estelionatário. Ah, mas eu não sabia que isso era proibido, né? Nem vou pensar nesses crimes graves, porque todo ser humano sabe. Mas um estelionato, uma fraude processual, uma fraude nos documentos que você apresenta perante um concurso público, não sabia que isso era proibido. A mero grau baixo de instrução não é justificativo. Também o outro julgado. A circunstância atenuante do desconhecimento da lei está reservada para as hipóteses em que se trata de pessoa ingênua, mas não é qualquer ingênuo. Tem que ficar diagnosticado que realmente é uma pessoa afastada de centros povoados. E no caso concreto, não era o caso do réu aqui do TRF4. Esse caso, eu dei uma lida, é do sujeito que fraudou os documentos para recebimento de uma aposentadoria por especial, no caso de rural. Então, tentou alegar que não sabia, desconhecia, o juiz não acreditou, não colou nessa hipótese. Atenua a pena. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Praticou o crime em razão de um interesse da sociedade, coletivo, as pessoas queriam aquilo. Valor moral, sentimentos do próprio agente que levaram ele à prática do delito. Logicamente que tem que ser algo razoável, né, gente? É algo razoável, né? A gente lembra de crimes contra a dignidade sexual, a figura do pai. É interessante pensar nesses pontos de vista. Ter o agente procurado por sua espontânea vontade com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências. Ou ter o agente, antes do julgamento, reparado o dano. No Direito Penal 1, a gente viu um instituto chamado arrependimento eficaz, ao estudar iter crimes. Aqui, essa atenuante não se confunde com arrependimento eficaz, no qual, no arrependimento, o agente, após realizar os atos executórios, arrepende-se e realiza nova ação, evitando consumar o crime. Aqui não. Aqui aconteceu o crime e ele quer evitar ou minorar as consequências ou, antes do julgamento, reparar o dano. Para essa atenuante, basta que o agente procure ou tente diminuir ou evitar as consequências da infração. Então, depois de já ter consumado o crime de lesão corporal, que era o seu intuito, ele socorre a vítima, leva ela no hospital. É um exemplo a ser seguido. Em relação à reparação do dano antes do julgamento, a gente também não pode confundir com o instituto chamado arrependimento posterior, que a gente estudou em Direito Penal 1. Esse último constitui, o arrependimento por exterior, uma causa de diminuição de pena, de 1 a 2/3, desde que o delito tenha sido cometido sem o emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça, e que a reparação tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia ou queixa. Aqui não tem essas exigências de reparar ou minorar as consequências do julgamento, antes do julgamento, as consequências do dano. Então, para que seja agraciado por essa atenuante, caso se trate de um delito, por exemplo, cometido com violência ou grave ameaça, a reparação do dano só pode ser considerada como atenuante genérica. Por sua vez, em se tratando de delito que não envolve violência ou grave ameaça, deve-se analisar o seguinte: se foi antes do recebimento da denúncia ou queixa, aplica-se o instituto já estudado do arrependimento posterior. Mas se foi depois do recebimento, durante o processo, mas antes do julgamento da ação, aplica-se a atenuante que estamos aqui verificando. Também atenua o crime se o crime foi praticado sob coação a que podia resistir, ou cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Então, se eu fui a pessoa que sofreu uma coação, mas ela era resistível, se for irresistível, gente, eu não vou responder por crime algum. Mas se for resistível, eu vou responder pelo crime, mas terei a pena atenuada. Que tipo de coação seria? Aquela ideia de realmente a pessoa falar, ó, você vai praticar o crime, senão vai acontecer isso, assado. Essa é a ideia de coação. No caso de ordem de superior e hierárquico, o dispositivo diz respeito a funcionário público que recebe ordem de seu superior. Nesse caso, é necessário que a ordem emanada seja manifestamente ilegal e que, mesmo sendo ilegal, o subordinado a cumpra.
haverá um caso aqui de concurso de agentes, onde, no caso que eu trago como exemplo, o delegado mandou o investigador sumir com o inquérito, o investigador sabe que isso é errado, mesmo assim faz, responderá pelo crime, mas vai ter uma atenuante, pelo fato de estar cumprindo a ordem de seu chefe. Caso a ordem esteja aspecto de ilegal, não seja clara a ilegalidade, for algo bem disfarçado, esse investigador não vai responder pelo crime, vai ser isento de pena, mas não é o caso aqui do exemplo que eu trouxe. O fato de ter sido delito cometido por quem se encontra sob a influência de violenta emoção, provocado por ato injusto da vítima, também gera atenuação da pena. Tomar cuidado para a gente não confundir com legítima defesa, onde o sujeito vai ser absolvido. Estou sob uma influência de violenta emoção causada pela vítima, mas não foge a ideia de legítima defesa, ou seja, pela desproporcionalidade da minha reação, seja por não ser uma reação imediata que eu tive, foi depois eu responderei pelo crime, mas terei uma atenuação de pena. Essa é a clássica atenuação de pena. O sujeito confessou perante a autoridade. Confessou significa que ele admitiu a autoria do fato narrado na inicial acusatória, na denúncia ou na queixa. Perceba aqui, gente, antes de passar para a próxima, que se fala em autoridade. Não se destaca se é a policial ou a judicial. Mas é lógico que devemos considerar o seguinte: o sujeito ouvido na delegacia depois vai ser ouvido pelo juiz. Se na delegacia ele confessou e depois pelo juiz, perante o juiz, ele não confessou, atribuiu a autoria a outra pessoa, que seja, ficou em silêncio, que seja, ele não vai poder ser agraciado pela confissão policial, não. Por quê? Porque lá, vocês lembram de ter estudado isso comigo, era só um elemento informativo, não tinha virado prova. Então, precisa que essa confissão seja confirmada em juízo para ter essa atenuante de pena. Ter o agente cometido crime sob a influência de multidão em tumulto, se não a provocou. É o que a gente chama de crimes multitudinários. Tipo, aqui a ideia é justificar-se atenuante porque eu acabei agindo por impulso. Todo mundo estava fazendo, eu fui lá e fiz. Que está até escrito errado, mas seria um exemplo de linchamento de criminosos que foram membros presos em flagrantes por uma comunidade. A gente vê isso, aí começou a bater, eles eram os estupradores, vamos começar a bater, o outro começa a bater, respondem pelo crime, mas se você não foi o causador daquele tumulto, você vai responder por essa lesão corporal e vai ter uma atenuante de pena. Vamos ler agora o que a gente chama de atenuantes inanimadas do artigo 66. Vamos lá. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Então, aqui, a gente percebe que a lei dá uma discricionariedade para o juiz atenuar a pena de acordo com o caso concreto, que não se encaixe nessas hipóteses que a gente acabou de estudar. Ponto importante. Ponto importante. E se tiver um concurso entre agravantes e atenuantes? Como que se resolve esse concurso? No mesmo caso, tem algo que agrava e algo que atenua. O artigo 67 do Código Penal nos ajuda nisso. Nos termos do artigo 67 do Código Penal, no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Então, existem circunstâncias, entre aspas, que valem mais. Quais são elas? Entendendo-se como os tais as que resultam do motivo determinante do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Isso daqui não explica bem. Não explica bem, porque a gente foi técnico vendo quais são essas circunstâncias. Então, a doutrina e jurisprudência passou a elencar, com base na redação do artigo, quais são as circunstâncias preponderantes. A primeira delas é a atenuante da menoridade de 21 anos, a época do fato, e da senilidade. O que é senilidade, gente? É a ideia do idoso, que estiver com 60 anos ou mais na época da sentença. A segunda circunstância preponderante é a reincidência.
A terceira, circunstâncias atenuantes e agravantes subjetivas. O que significa subjetivas? Que levam em conta a figura do agente. Vamos achar uma aqui, uma circunstância agravante ou atenuante subjetiva. Uma circunstância agravante subjetiva é essa, quando pratica um crime contra o ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. É algo subjetivo, é algo que envolve aquele caso, aquelas pessoas. E em quarto, atenuantes e agravantes objetivas, que estão relacionadas à prática do crime, né, aquela hipótese que envolve, por exemplo, a prática do crime, vamos ver, ter praticado o crime aproveitando-se de uma situação objetiva, que naquele caso era o incêndio, era uma situação no qual estava ocorrendo uma calamidade pública. São circunstâncias objetivas daquele caso. Então, percebam que nesse rol de circunstâncias que valem mais, as que estão à frente são a menoridade, senilidade e a reincidência. O que é o intuito desse dispositivo do artigo 67? É esclarecer ao juiz que, quando reconhece a existência de uma agravante atenuante e uma atenuante ao mesmo tempo, ele não deve simplesmente compensar uma pela outra. Ele deve avaliar, naquele caso concreto, qual deve ser efetivamente aplicada. Repito, isso só vai ser avaliado caso a caso. Joacir, mas e se tiver circunstâncias preponderantes, uma de cada lado? Pode ter essa compensação? Aí tudo bem, pode ter. Mas se num caso tiver uma reincidência, que é algo forte, e uma atenuante bem simples, é a reincidência que vai valer. Pronto, esta foi a segunda fase. Bastante coisa. Vamos finalizar agora falando da terceira fase da fixação da pena. Vou voltar aqui nesse slide aqui, ó. Acabando já. A gente já encontrou a pena intermediária. Falta a última fase, que é a pena definitiva. Vê se naquele cenário, naquele caso, existe o que a gente chama de causa de aumento e diminuição de pena. Vamos lá. Na última fase da fixação da pena, o juiz deve considerar as causas de aumento e diminuição existentes no caso concreto. Essas causas de aumento estão previstas tanto no parte geral do Código quanto na parte especial. Daqui é interessante, se você abre um crime específico, ele pode ter, em relação a esse crime, causas de aumento e de diminuição. Identifica-se uma causa de aumento quando a lei se utiliza de índice de soma ou de multiplicação a ser aplicado sobre o montante da pena, que é interessante. Aqui a lei diz para a gente quanto aumenta e quanto diminui. Exemplo, abandono de incapaz. Vamos lá ver isso daqui, ó. Artigo 133, parágrafo 3º. 133, abandono de incapaz. Parágrafo 3º. Olha o crime aqui e olha a causa de aumento de pena. As penas combinadas nesse artigo aumentam-se de 1/3. Se o abandono ocorrer em lugar ermo, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, se a vítima é maior de 60 anos. Então, estão aqui elencadas quais são as causas de aumento de pena desse crime. Isso que é interessante. Outra coisa que... Aqui, ó. As causas de diminuição seguem a mesma regra. E aqui eu trago 3 causas que tem no Código Penal e também tem leis especiais. Nos crimes tentado, a tentativa é uma causa de diminuição. Ela será reduzida o crime por ser tentado aquele crime de 1/3 a 2/3. No homicídio privilegiado, que é aquela ideia do sujeito ter praticado o crime de homicídio por uma razão de comoção, ou a pessoa ter agido de forma culposa e ter praticado o crime contra um dependente seu, pena diminuída de 1/6 a 2/3. Crime de tráfico de drogas.
pena diminuída de 1/6 a 2/3 se o réu é primário, de bons antecedentes, tem que estar tudo isso junto. Não se dedica a atividades criminosas e nem integra a organização dessa natureza. Também é uma causa de diminuição de pena. Percebam, e aqui é importante, uma diferença das causas de aumento e diminuição para as outras fases. Elas não estão concentradas num só artigo, onde tem as várias causas, não. São causas que aumentam, que podem estar previstas na parte geral, como é o caso da tentativa, mas a maioria das vezes são causas de aumento e diminuição que acompanham o próprio crime. Lá estão elencados. Por isso que quando apresenta-se um crime para você, você tem que abrir ele e ver o que tem lá nos parágrafos. Isso vai ajudar vocês bastante. E um grande destaque das causas de aumento e diminuição é a possibilidade de transposição dos limites previstos em abstrato. O que significa isso? É importante salientar que, com o reconhecimento de causa de aumento ou de diminuição, o juiz pode aplicar as penas acima da máxima prevista em lei e abaixo da mínima. Então, se um cara, por exemplo, o que mais acontece é abaixo da mínima, gente, porque a pena sai do mínimo legal que ela começa. Se o cara na pena base teve tudo favorável a ele, mínimo de 5 anos, por exemplo. Na segunda fase, não teve agravante, atenuante, nada. Continua em 5 anos. Chegou na terceira fase e verificou-se que era um caso de tentativa, não era um crime consumado, tem uma diminuição. Vai poder ir abaixo desses 5 anos previstos em lei. Pode romper o mínimo legal. Exemplo, um crime de tentativa de furto qualificado, a pena base dele é de 2 anos. A pena provisória ou intermediária também chegou em 2 anos, que é um limite mínimo da lei. Por ser tentado, aplica-se uma diminuição de pena de 2/3, chegando a um montante final de 8 meses de pena final. Olha a maravilha que é para o réu essa diminuição poder ultrapassar as barreiras do mínimo legal. Como que funciona a ideia de compensação das causas de aumento e diminuição? Por exemplo, na lei de drogas, tem lá o artigo 33, parágrafo 4º, que é a ideia do sujeito ser contemplado pela causa de diminuição de pena, de ele ser o tráfico privilegiado, no qual o sujeito não é integrante de organização criminosa, é primário, todos aqueles requisitos, tem bons antecedentes. Se naquele caso concreto tem essa causa de diminuição, mas também tem uma causa de aumento lá da lei de drogas, que é a do artigo 40, inciso 1º, ou do 40, inciso 6º. No artigo 40 tem várias hipóteses lá. O inciso 1º é quando é internacional. Quando tem, ao mesmo tempo, num caso, uma causa de diminuição e de aumento, como que se resolve? E eu trago para vocês um julgado da lei de drogas. Como que se resolve um julgado relacionado ao crime de tráfico de drogas? Está aqui o julgado, ele diz assim: não se mostra cabível a compensação de causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, com a causa de aumento do artigo 40. Então, o que o juiz vai fazer? Primeiro, se mostra necessária a incidência da causa de diminuição para depois aplicar a causa de aumento. É isso. Então, primeiro o juiz diminui e depois aumenta. Já sei por que não pode fazer compensação, até porque as frações aqui podem ser diferentes, a da diminuição e do aumento. Então, primeiro o juiz diminui e depois aumenta a pena. Então, o que é admissível, portanto, é o que está previsto no artigo 68 do Código Penal, seu parágrafo único. Vamos ver o que diz o artigo 68. No concurso de causas de aumento e diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo-se, todavia, a causa que mais aumenta ou diminui. O que significa isso? Tem 2 causas de aumento, tem 2 causas de diminuição. Ele vai aumentar 2 vezes? Ele vai diminuir 2 vezes? Não. Ele aumenta uma vez, mas pega a causa que mais aumenta, ou diminui uma vez, mas pega a causa que mais diminui. Eu sei, de fato,
E são considerações aqui que, pô, professor, difícil isso daí. Não, mas a gente apresenta aqui para vocês, mas se aprofundar nesses cálculos aí, de fato, não é coisa para graduação, é coisa para quem de fato já está numa caminhada aí e quer ser um juiz de direito, aí vai ter aulas específicas para isso, para aprender como faz esse cálculo. Então, essas são as 3 fases da dosimetria da pena. Vou encerrar aqui. Desejo para vocês uma ótima semana, me coloco aberto para eventuais dúvidas e, como disse, vou mandar no grupo do WhatsApp um espelho das respostas das questões, que era o que o aluno deveria responder. Com base nisso, vocês vão saber o que acertou e o que errou, e com base nisso eu vou lançar as notas hoje à tarde. Meu muito obrigado e até mais. Obrigado, professor. Oi, você, até amanhã. Obrigado. Professor, Pode falar. bom dia. Deixa eu te falar, uma dúvida que eu tenho no caso da reincidência. A necessidade do crime ter a mesma tipicidade?